Perfeito, Marta. Bom dia. Pronto, já está gravando, então vou começar. Na última aula eu falei para vocês que hoje seria um dia de revisão, né? Semana que vem você já tem prova. E a professora Elisângela, esse final de semana, inclusive, firmou, né, que essa semana deveria ser destinada realmente às nossas revisões. E eu tinha dito para vocês, né, gente, vamos deixar marcado 8 horas, que é um horário mais tranquilo, né, da pessoa acordar e tudo mais. E nós temos dois conteúdos de prova, né? Nós temos a educação em saúde e educação continuada, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu vou espelhar agora, primeiro, os slides de educação em saúde, tá? Está sendo gravado já, não se preocupem. E aí, qualquer dúvida, vocês podem escrever, podem falar, não tem problema nenhum, tá? Só um minuto que eu vou abrir aqui o slide. Vocês estão conseguindo ver, gente, o slide? Sim. Sim? Tudo bem. Então, olha só. Vamos começar falando o seguinte. Eu vou tentar direcionar vocês o máximo possível, porque a gente precisa entender dentro desse processo. A educação em saúde, ela é um processo, né, que não é tão antigo assim, né? Esse termo educação em saúde é uma manobra que surgiu no Brasil e no mundo para fazer o quê? Para aliviar de maneira direta o nosso serviço de saúde. Por quê? Porque nós temos hoje, na atualidade, um serviço hospitalar muito sobrecarregado, né? O sistema hospitalar está saturado. Agora, por exemplo, na pandemia, nós percebemos esse final de semana que a rede municipal de saúde atingiu mais de 100% de leitos ocupados, né? Tanto que nosso governador decretou lockdown, né? Isso foi uma coisa que tem muita gente ainda assustada, preocupada, mas a gente para e pensa assim, educação em saúde nada mais é do que um critério preventivo educativo. Significa dizer que através da educação, da orientação ao público em geral, à população, nós queremos que eles adotassem um comportamento saudável. Se a gente for refletir, pensem da seguinte forma: será que a gente conseguiria reduzir esse caos em Belém relacionado aos leitos de UTI na unidade municipais? Sim, né? Porque eu digo para vocês, o indivíduo que ele, por exemplo, respeita o isolamento social, que ele respeita as manobras de higiene pessoal, né? Que ele respeita as normas políticas pedidas, né, através do uso de máscara, entre outros comportamentos, ele tem uma grande tendência, né, de diminuir exponencialmente o risco de infecção. É isso que a gente vê por aí? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Todos os dias na televisão, nós escutamos sobre a importância do isolamento e da proteção. Mas ontem, comparar com Belém, já em bandeira vermelha, né, com toque de recolher, foi festa na Brás, foi uma festa que a polícia parou dentro de um motel aqui em Belém. Então as pessoas, elas simplesmente perderam a consciência. E eu vou dizer uma coisa para vocês, existem vários fatores para explicar isso, né? Tipo, as pessoas estão incrédulas com a pandemia, não sei porquê, mas estão. Elas estão achando que isso é um cenário político forçado, né? Então, nós vamos percebendo que várias coisas vão, como é que eu posso interferir, né, nesse processo de interpretação do público, né? E quando a gente olha para esse conceito aí, né, olha, educação e saúde. A educação nada mais vai ser do que adequar o indivíduo à sociedade em que ele vive. Então, nós vamos querer atualizá-lo, capacitá-lo, para que ele possa desenvolver suas ações diminuindo os riscos de adoecimento. Um exemplo seria, por exemplo, as ações realizadas nas unidades básicas de saúde, por exemplo. Nós temos lá um paciente que tem um risco de ter hipertensão e diabetes, e a gente realiza orientação em saúde,
orientando ele sobre atividade física, sobre alimentação, e acaba que ele evita, ou pelo menos ele atrasa o processo de adoecimento. Isso é excelente para a gente, porque a longo prazo, qualquer doente, por qualquer doença dentro da área hospitalar, ela vai gerar gastos ao Estado, né? E aí a gente pensa assim, professor, a gente está fazendo isso só para reduzir custo? Não. Nós estamos fazendo isso para diminuir as limitações das pessoas, para diminuir as chances de morte, para diminuir o sofrimento familiar, né? Então, nós temos outras características que são importantes também, né? Falar de educação em saúde é falar de algo que a enfermagem ela está muito ligada, né? Mas sabe-se que hoje o enfermeiro ele não é o único profissional que realiza esse processo. Existem outros profissionais da saúde, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, que fazem educação em saúde. Assim como existem outros profissionais fora da área da saúde que podem fazer educação em saúde, tá? Outra coisa interessante para a gente saber é que a educação em saúde ela não é feita apenas na atenção básica, na unidade de saúde. A educação em saúde pode ser feita em qualquer ambiente assistencial, inclusive na atenção terciária, tá? E aí, como eu falei para vocês, quando a gente fala de saúde, a gente precisa entender que a saúde mudou aquele conceito, né? Eu adoro falar isso para vocês. Saúde agora, ela é considerado equilíbrio social, mental e biológico. Isso significa dizer o quê? Que nós não podemos mais pensar em saúde sem necessariamente pensar, por exemplo, na questão social que nos envolve, sem pensar na atenção mental. E por que eu digo isso para vocês? Porque desde o início da faculdade, quando vocês eram solicitados pelos professores e professoras de estágio de vocês, eles falavam o quê? Gente, vamos fazer uma educação em saúde. Todo mundo ia para casa, montava um cartaz e falava sobre algum tema. Quais eram os temas mais famosos que a gente viu? Tuberculose, dengue, gravidez na adolescência, tuberculose. Vocês percebem? Eram questões essencialmente biológicas. Será que em algum momento algum aluno aqui fez um processo de educação em saúde falando sobre violência doméstica, falando sobre a própria violência urbana, né? É um pouco mais difícil, né? Não é tão frequente, na verdade. Mas são pontos que necessitam serem avaliados, tá? Bom, deixa eu só passar aqui o slide. Continuando aqui no slide. A educação em saúde, ela também pode ser conhecida como educação sanitária, tá? Não esqueçam disso. Ela veio de frente para bater de frente, né, com o que a gente chama de domínio do padrão médico. O que é esse domínio do padrão médico? Ele é um padrão na área da medicina que foca, infelizmente e essencialmente, o tratamento de doença. O padrão médico, que é um padrão histórico, secular no mundo, né? Ou seja, ultrapassa os séculos, ele tem apenas um fundamento, que é esse, é tratar a doença. Ele não tem um olhar atencioso para a prevenção das doenças. E nós chegamos em um momento que não tem mais como a gente ficar pensando em doença. Já pensou, gente, a gente querendo focar só na construção de novos leitos? Não, bora colocar mais leito, bora colocar mais leito, bora comprar mais respirador. Não vai parar, porque a gente já criou, e mesmo assim a gente tem uma superlotação dos leitos para Covid. Por quê? O intuito não é esse. A gente deveria ter de resguardo, mas, por exemplo, nós temos uma situação muito preocupante. Vou dar um exemplo para vocês. Nós não estamos aqui para falar de política, né? Mas ontem, vocês sabem que teve uma passeata, né, dos apoiadores do nosso presidente,
falando a respeito, fazendo protesto contra o lockdown, né? E aí eu estava vendo uma entrevista de uma mulher que estava participando, uma senhora assim, de uns 50 anos participando dessa passeata, né? E ela estava reclamando que a polícia não estava deixando eles fazerem um protesto que para ela era válido, né? E ela fez um comentário interessante. Ela disse assim: você não pode decretar lockdown porque a culpa do aumento de infecções não são das pessoas. Isso tem a ver com as medidas políticas que são tomadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não concordo com isso, porque hoje a maior dificuldade que nós enfrentamos na pandemia ainda é a falta de cuidado das pessoas dentro dessas caracterizações. Vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo que precisa sair cedo para trabalhar, ele precisa sair de casa. Eu concordo que ele precisa fazer isso, né? Mas nada justifica as pessoas sentadas em bares, por exemplo, aqui na frente de casa tem um bar. Até ontem, até 6 horas da tarde, o pessoal parece que precisa aproveitar o último minuto, né? E, gente, eu não sei o que é que passa na cabeça das pessoas, porque, não sei se vocês sabem disso, né? Mas a imunidade da Covid, quando a gente adoece, ela não é pro resto da vida, né? Na maioria das vezes, ela tem uma média de duração de 6 meses. Então, não sei se as pessoas adoeceram menos de 6 meses e estão simplesmente se jogando. Não, tenho proteção durante 6 meses, eu vou aproveitar. Ou simplesmente é uma falta de cuidado gerada por inúmeros fatores, tá? Bom, a educação em saúde define-se como um ramo ou método da medicina preventiva. Claro, se a gente está falando das ações e atitudes que nós queremos que o indivíduo adote para evitar o seu adoecimento, então ela nada mais é do que algo, né, da medicina preventiva. É interessante a gente falar também, gente, que quando a gente vai realizar um processo de educação em saúde, que habitualmente a gente... vamos dar um exemplo, né? A gente percebe que a gente chegava antigamente nesse processo e já tinha em mente, né, como realizar. Vamos dar um exemplo. Eu vou para o processo de educação em saúde e vou falar sobre leptospirose. Eu vou falar sobre dengue, né? Nós não podemos simplesmente achar o que é essencial para ser dito ao nosso público. Isso não é uma atitude, né, muito válida dentro desse processo. O que nós temos que fazer é o que vocês estão vendo, né, aí escrito. Nós precisamos fazer um diagnóstico situacional para poder ver realmente o que é válido ou não, né? Agora é interessante falar sobre isso, gente, porque nós habitualmente não realizamos esse processo de uma maneira ativa, né? E como é que eu posso dizer assim para vocês de maneira ativa, né? Gente, só o microfone de vocês aí, tá? Cuidado. É porque quando nós percebemos esse processo, a gente precisa olhar ele de fora. Como assim olhar de fora? Quando a gente está na unidade de saúde, ou quando a gente vai até